Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Diz assim. Podem procurar que eu aguardo. Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Querido Deus, em nome de Jesus, nós cantamos louvores, oramos, consagramos dízimos e ofertas, mas agora, Senhor, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Viemos para te adorar, para te louvar, mas viemos também em busca de alimento espiritual. E somos alimentados na tua palavra. Então, em nome de Jesus, eu ratifico a minha entrega total ao Senhor, pedindo-te perdão pelos meus pecados cometidos contra ti, e pedindo que o Senhor me use, para que eu seja o porta-voz da tua palavra, da tua mensagem, do teu recado a todos os presentes. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo passeie e chegue a todos os que estão aqui presentes, dando-lhes uma mensagem rema, pessoal, individual, cada um segundo o que o Senhor tem. Eu te peço que seja uma noite especial e uma mensagem especial do teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Talvez você possa dizer: pastor, o senhor já pregou 2 vezes, hoje é a terceira sobre o mesmo texto, o senhor esqueceu que o senhor já pregou sobre esse texto? Ou então dizer: pastor, a Páscoa já passou, o senhor já pregou 2 vezes sobre a Páscoa. Eu não esqueci nem do texto e nem de que a Páscoa já passou, a comemoração. Porém, nós comemoramos sempre a ressurreição de Jesus. E também, queridos, porque a Bíblia, ela é riquíssima. Nós podemos falar sobre o mesmo texto muitas vezes, e sempre tem alimento novo, não é nada requentado, não é comida requentada, é comidinha nova, alimento novo, quentinho, saído do forno. Na semana passada, quando eu estava preparando a mensagem, Deus já me deu esta mensagem, mas eu guardei para hoje. Eu não consegui, às vezes Deus me dá a palavra e eu não consigo escrever, não é?
Então, é uma meditação rápida, clara, objetiva e muito prática. E eu sei que Deus vai falar ao seu coração. O que eu quero destacar é que as mulheres haviam passado o sábado se preparando para no outro dia, pela manhã, bem cedo, ela ir ao túmulo embalsamar o corpo de Jesus. Eu fico imaginando o cuidado, a dedicação daquelas mulheres. Até tarde foram ao mercado, comprar o que tinham que comprar, preparando com todo esmero. Aliás, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos o trabalho que sempre as mulheres tiveram de dar suporte, de atender às necessidades, de cuidar de Jesus Cristo. E mais uma vez aqui, então, no sábado, elas passaram o sábado. O Moody passou o sábado, Mulheres de Deus, passou o sábado se preparando para, no dia seguinte, ir ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. E elas estavam indo. E quando elas estavam indo, elas lembraram-se de um detalhe e elas iam declarando ou recitando o poema de Carlos Drummond de Andrade. Enquanto elas estavam indo para preparar o sepulcro, para preparar o corpo de Jesus, elas se lembraram e foram declarando o poema de Carlos Drummond de Andrade. No caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E elas foram para o caminho, né? Lembrando do brasileiro e recitando o poema de Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Porque elas prepararam tudo. Elas prepararam, mas no caminho elas lembraram-se. Tem uma pedra. Tem uma pedra. E o texto diz que é uma pedra grande. Todo o trabalho seria frustrado. Toda aquela dedicação, esqueceram-se não de um pequeno, mas de um grande detalhe. Tem uma pedra no meio do caminho. Como que a gente vai entrar no túmulo? Como que a gente vai colocar, vai preparar o corpo de Jesus? Porque tem uma pedra entre nós e Jesus. Tem uma pedra no meio do caminho. E eu fiquei pensando, queridos, quantas vezes tem pedras, verdadeiras pedreiras, no meio do nosso caminho? Não era coisa da imaginação delas, não. Tinha realmente uma pedra e uma pedra grande. E eu fiquei pensando, quantas pedras são colocadas no meio do nosso caminho? Dificultam, obstruem, impedem a nossa caminhada, os nossos afazeres, os nossos planos, os nossos propósitos, os nossos sonhos. Eu creio que esteja passando pela mente de vocês algumas pedras, alguns empecilhos. Algumas pedras são pequenas, outras pedras são grandes dificuldades, grandes obstáculos. Como que eu vou fazer? Como que eu vou caminhar? Então, queridos, eu não preciso falar muito sobre isso, porque eu creio que a própria mente de vocês já desenvolve esta parte da mensagem, das pedras que se levantam. Algumas pedras nós mesmos colocamos. Outras pedras, outras pessoas colocam. Agora, sabe qual que é um problema? É que às vezes nem existe pedra real. Nesse caso havia pedra real, mas às vezes não há nem pedra real, mas a gente cria a pedra na mente. A gente coloca um monte de empecilhos, de dificuldades,
E a gente, mas vai ter esse problema, mas tem tal problema, mas tem tal dificuldade, mas eu não vou conseguir. E a gente cria muitas vezes. Mas na maioria das vezes não é só na mente, não. É que existem muitas pedras que se levantam no nosso caminho. Você faz plano, você faz propósito, você sonha, você quer realizá-los, mas, quando você se apercebe, tem uma pedra no meio do caminho. Então, este é o primeiro tópico. As mulheres se prepararam, elas queriam cuidar do corpo de Jesus, mas tinha uma pedra no meio do caminho. Qual é a pedra que você está, nesses dias, tendo de enfrentar? Qual é a pedra? Qual é o obstáculo? Qual é o impedimento? Qual é a dificuldade? Muito bem. O segundo ponto é que, quando elas pensaram na pedra, elas desistiram do caminho. Não tem jeito. Tem uma pedra. Todo trabalho perdido. Sonhamos à toa. Não vamos conseguir. Não, não é nada disso. Elas reconheceram que tinha uma pedra, que tinham dificuldades, mas elas caminharam. Este é um ponto também importante da gente conversar um pouquinho sobre isto. Se elas tivessem pensado na pedra e desistido, não teriam visto o milagre seguinte. Quantas vezes, queridos, nós desistimos por causa de pedras que se levantam no nosso caminho, empecilhos, e a gente coloca e diz, não vai ter jeito, eu não vou conseguir. E a boa notícia, queridos, é que nós temos de estar preparados, que sempre vão surgir pedras, obstáculos, dificuldades, e a gente precisa voltar para olhar e aprender com essas mulheres que nós não podemos desistir. Se elas tivessem desistido, reconhecendo que realmente existia uma pedra, elas não teriam visto o milagre de Deus. Eu tenho, às vezes, ficado triste, que eu vejo muitas pessoas desistirem de sonhos por causa de pedras, por causa de dificuldades. E eu vou dizer uma coisa, basta você sonhar, basta você desejar, basta você querer alguma coisa, basta você fazer um plano para surgir obstáculo, para surgir pedra. Por quê? Porque, em primeiro lugar, existe o diabo, que sempre vai tentar nos frustrar. E existem verdadeiros, eu não sei quem trabalha em pedreira, o que é, não é? Mas aqueles que trabalham em pedreiras, pronto para levantar obstáculos na nossa frente. Tem gente que é especialista sobre isso. É você dizer que está com um sonho, com um plano, mas você já pensou nisso? Você já pensou nessa dificuldade? Mas você já pensou que você vai ter de enfrentar tal coisa? São enviados para colocar, tentar nos desestimular, desanimar. Você já pensou que tem a pedra? Tem uma pedra e é pedra grande, você não vai conseguir chegar até Jesus. Você não vai conseguir realizar o seu sonho. E sabe, queridos, nós precisamos entender que sempre vão ter pedras na nossa frente. Sempre quando você sonha. Às vezes eu vejo pessoas assim, estão trabalhando, e, eu saí do trabalho, porque, tinha muita dificuldade, tinha um chefe, tinha um colega, o trabalho era muito difícil, eu não vou conseguir, desistiu. Quem desiste de um sonho, não vê o milagre de Deus. Quem fica com medo das pedras, não vê o milagre de Deus. Eu vou prestar vestibular, você prestou vestibular? Não, tinha muitos concorrentes, então eu achei que não ia dar certo. Isto são pedras que se levantam
E se você não caminhar, não continuar, não vê o milagre de Deus. Eu tenho visto gente desistir de sonhos lindos, porque dizem que tem dificuldade, porque vai enfrentar dificuldade. Eu tenho visto, queridos, casais que se amam, que se gostam, e quando surge uma dificuldade, pronto, já desistiu. Principalmente nos nossos dias, que está tão fácil desistir de um casamento, de um relacionamento. Às vezes casais que se gostam. Esses tempos recentes, eu atendi um jovem, bem jovem ainda, casado há poucos anos, 2, 3 anos. Surgiu uma crise, uma dificuldade, uma pedra que poderia ser removível. E aí, já propôs, então vamos nos divorciar. Na segunda já foram para o cartório e já resolveram, e já pronto, está resolvido esse assunto. Não resolve esse assunto, sempre quando nós não enfrentarmos as pedras, nós não vemos os milagres de Deus. Às vezes, queridos, a gente, até mesmo na nossa vida cristã, são pedras, basta você dizer o seguinte: eu vou levar a minha vida espiritual a sério, eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou participar agora efetivamente da igreja, vou estar ali para surgir pedras no caminho. Eu me lembro sempre de algumas ilustrações, mas agora em específico, de uma prima que ela afastou-se da igreja, ficou um tempo afastada. Deus falou ao coração dela e que ela deveria voltar para o convívio dos irmãos, para a igreja, e ela disse: eu vou tomar essa decisão. Domingo eu reinicio a minha frequência, a minha participação na igreja. E ela levantou cedo para preparar os filhos, e quando ela estava preparando, isso já tem um tempo, um menino virou, sabe aqueles vidro de tinta, o tinteiro, daquelas canetas antigas que a gente usava tinteiro, virou um tinteiro na cômoda, onde guardava todas as roupas, e você pode imaginar. E ela disse: em nome de Jesus, de hoje em diante nada vai me segurar. Que pedrona, você pode imaginar o que é virar um tinteiro numa cômoda cheia de roupa limpa. Tem horas, queridos, que a gente tem que dizer: não, essa pedra não vai obstruir o meu caminho. Células. De quando em quando eu encontro líderes que dizem: olha, a minha célula está com pouca gente, a minha célula o pessoal não tem ido, o pessoal falta da minha célula, eu estou desestimulado, eu vou deixar a célula. Quem fica com medo da pedra e quem não enfrenta o caminhar, mesmo sabendo que tem pedra na frente, não vê o milagre de Deus. Qual é a pedra que tem se levantado no seu caminho? Deus te trouxe nesta noite para você ouvir que havia uma pedra grande no caminho daquelas mulheres, mas elas não desistiram. E quando elas chegaram no túmulo, a pedra já havia sido removida. Quem removeu aquelas pedras? Como elas sabiam que tinham a pedra, elas contrataram uns homens arrões fortes e falaram: vocês vão lá na frente, vão à frente e vocês removam aquela pedra e nós vamos pagar X para você remover aquela pedra. Não é nada disso quem removeu. Não eram homens arrões, mas eram homens contratados, anjos contratados por Deus, para Deus fazer o milagre. Sempre, quando nós buscamos a Deus, Deus levanta anjos que podem estar vestidos de branco, ou não necessariamente, pode até estar fardado. Eu tive uma experiência gostosa esta semana. Eu fui participar de uma conferência muito abençoada em Barueri. E nós participávamos da conferência e depois ficávamos hospedados em outro lugar. E me disseram: daqui até lá dá aproximadamente 5,5 km, 6 km,
Falei, tá bom, pus no GPS. E Barueri a gente já fica meio assustado pelos tempos antigos que a gente ouvia o que tinha, porque antigamente a gente ouvia de Barueri, hoje é em todo lugar. Mas a gente fica assustado de violência, de tal. Eu pus o GPS, estava eu e o pastor Ademir. E eu fui seguindo o GPS. Eu tenho uma noção de direção, para mim, eu iria por aqui. Mas como o caminho eu não conheço direito, eu vou seguir o GPS. E o GPS marcou 16 quilômetros. Eu falei, mas ele disse que era 5. Como eu não sei, vou seguir o GPS. E foi me distanciando da cidade, Mas que coisa! Até que chegou num ponto, depois de 16 quilômetros, dizendo, você chegou ao seu destino. E não tinha prédio nenhum, era um matagal. E aí eu fiquei assustado, olhei. E aí Deus colocou 2 anjos fardados. Chegou um carro com o policial, ele parou atrás de mim, eu desci e falei, seu guarda, eu estou perdido. Eu preciso ir na avenida tal. Ele disse, o senhor está a quase 20 quilômetros daqui, é muito longe. Eu falei, pois é, eu percebi, mas o meu GPS me trouxe para cá. O senhor pode me explicar? Ele disse o seguinte, faz o seguinte, me siga, eu vou levar vocês. E aí eu fui seguir. Policial, eu falei, mas como que é gostoso saber que Deus cuida, e nós somos com batedouros, né, ali caminhando, levando a gente. Deus levanta anjos, Deus faz o milagre, Deus cuida dos detalhes. Quando nós não ficamos com medo da pedra, quando nós seguimos, e o Deus destas mulheres, e o anjo que Deus contratou, ou Deus levantou, Deus ordenou, Ele está sempre conosco para tirar as pedras do caminho, quando nós não desistimos, e quando nós sabemos que estamos fazendo o que estamos fazendo, porque é o que Deus quer que façamos. Se nós temos a convicção de que o Senhor está conosco, e que nós estamos com Ele, que nós estamos fazendo o que Deus quer que façamos, mesmo que surjam pedras no caminho, continuemos buscando ao Senhor, porque Deus vai fazer o milagre. Elas chegaram e a pedra já havia sido removida. Não precisaram pedir, não precisaram reclamar, não precisaram fazer forças, porque Deus foi à frente, cuidou desse detalhe importante, mandou os anjos e a pedra foi removida. Sabe, queridos, é esta palavra que eu tenho para esta noite, curtinha, mas objetiva. Sabe por quê? Porque pode ser que pessoas aqui estejam na caminhada e estejam prevendo, sabendo que tem pedra, já até avistou uma pedra grande. Eu tenho enfrentado uma grande pedra no meu caminho. Quem sabe gente aqui que já pensou em desistir do trabalho, desistir da igreja, desistir da célula, desistir da família, desistir de tudo, porque a pedra é muito grande. A pedra é muito grande. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que o mesmo Deus que fez o milagre na vida daquelas mulheres e tirou a pedra do caminho daquelas mulheres, Ele está aqui. E Ele pode fazer isso na sua vida, que você não pode desistir, você não pode abandonar os seus sonhos, você não pode abandonar o seu plano, você se preparou e que Deus vai remover a pedra do seu caminho, porque o Deus daquelas mulheres é o nosso Deus e Ele está aqui nesta noite. É por isso que você veio aqui. É esta mensagem, breve, objetiva e clara. E eu quero fazer isto, eu quero orar com você, para que você saia daqui. Eu não vou desistir, eu não vou abandonar o caminho, eu não vou fugir, eu não vou abandonar, porque o Deus de milagres está aqui, e eu vou pedir, e Deus vai remover as pedras. Não interessa o tamanho, o texto diz que era uma pedra grande. Não importa, quanto maior a pedra, maior o milagre. Quanto maior, mais pesado, mais dificultoso, maior
é o milagre. Vamos nos colocar em pé. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te louvo pelo que o Senhor fez na vida daquelas mulheres, pela dedicação delas, pelo propósito de servir-te, cuidando de um túmulo que supostamente, de um corpo que supostamente estaria no túmulo, e o Senhor fez o milagre e removeu a pedra. Querido Deus, o mesmo Deus daquelas mulheres, o Deus da Maria Madalena, da Maria, mãe de Tiago, de Salomé, está aqui. E Senhor Deus, se porventura há alguém aqui que esteja enfrentando uma pedra no meio do caminho, obstruindo a sua caminhada, frustrando-lhes os planos, os propósitos, eu quero em nome de Jesus que o Senhor coloque fé nesses corações, fé para crer que o Senhor vai remover as pedras e o teu plano jamais será frustrado. Eu quero convidar, se há alguém aqui que esteja enfrentando pedreiras, já pensou até de desistir, de abrir mão, quem sabe até veio para cá hoje dizendo, olha, a última tacada, a última chance. Alguém que esteja enfrentando uma pedra no meio do caminho, eu quero que nós oremos, crendo que Deus vai remover essa pedra. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você tem uma pedra no meio do caminho e crê que Deus pode remover, você vem aqui, eu vou orar por você em nome de Jesus.